ambas as lives aí das plataformas abertas ajuda muito, beleza? Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Discutindo física, astronomia, a física quântica, partículas, moléculas. E também Monark junto com Gaio Fato aqui, discutindo propriedade privada. Inclusive eu acho que o Gaio Fato deveria ter ficado calado depois do esfrega que levou do Thiago Braga, né? Talvez fosse melhor do que passar mais essa vergonha aqui para um lunático como o Monark. Que ponto chegamos, né? E também... Mas o Nando Moura, ele fica falando que o Monark é lunático. Avalie os argumentos do cara primeiro. Você achar que o cara é lunático, tudo bem. Agora, ele tá chamando o Monark de lunático aqui sem prestar atenção na discussão. No caso, né? Tipo, lunático. Tá, você pode achar um cara um lunático pra, sei lá, de modo geral, assim. Mas não significa que numa discussão, num debate, o cara não tenha razão nos pontos que ele tá colocando, né? Então, assim, sei lá. O Nando Moura, ele, depois que ele rotula alguém de alguma coisa, acabou, né? É assim. Eu acho que não adianta nada isso daí. Uma propriedade? Eu tenho um carro. E eles estão discutindo propriedade privada aqui, né? Posso pegar o seu carro pra mim? Não pode. Porque Gaio Fato quer acabar com a propriedade privada no mundo. Esse é, inclusive... Esses caras são tão esquisitos, irmão. Olha, tipo assim, olha o bordão que os caras carregam. Os caras falam que eu sou... Não, é impressionante. Olha que mundo que a gente vive. Eu sou doente, esquizofrênico, burro. Eu sou tudo de pior que existe porque defendo terra plana, certo? Que é bíblico e tem um argumento pra isso. Aí, esse cara que carrega o bordão, eu quero acabar com a propriedade privada no mundo. Poxa, irmão, isso é o quê? Que é isso então, cara? Meu Deus, irmão. Sério, não dá pra entender, velho. O mundo, ele é totalmente o contrário mesmo, bicho. Tem como não. Discurso burro pra própria esquerda, né? Esse é um negócio que, inclusive, meio que evoluiu bastante com o tempo, né? Acho que só os esquerdistas mais burros defendem algo assim. Até mesmo o governo chinês, que é comandado pelo Partido Comunista, entendeu que eliminar completamente... Xanão, tem gatos que não sabem nem o que é propriedade privada. Isso aí é verdade. É verdade, Vinícius. Claro. Propriedade. É só chamar as pessoas certas, irmão. Privada só leva a quê? Aquilo que Mao Tse Tung fez. Fome, morte, destruição. Inclusive o pai... Deus criou a Terra e o ser humano transformou em um circo. Exatamente, irmão. O Xi Jinping foi perseguido... Mas isso aí é uma verdade. Durante o governo do Mao Tse Tung, por ser liberal demais. Ele só conseguiu... é o que Gaio Fato acredita. Por quê? Por que eu não posso? Porque você não na pode... pica de a minha estrela força do de Itaú trabalho, que é mandou... a única propriedade que eu tenho no capitalismo para poder comprar esse negócio. A força de trabalho do Gaio Fato deve ser uma merda do caralho. E aí a sua propriedade privada, certo? O carro é propriedade privada do Gaio Fato. Certo. Então eu não posso tirar de você porque é seu, porque é sua propriedade privada. Existe um conceito. Olha, meu irmão, o cara levar um couro argumentativo desse do Monark. Não é isso daí. Cara, bom, enfim, né? O Nando Moura, ele tem já uma concepção do Monark, não sou eu que vou alterar isso, né? É porque assim, cara, eu não consigo entender, eu não sei vocês, tá? Mas eu penso assim, ó. Primeiro, tipo, eu tenho que avaliar a ideia do cara, entendeu? O Monark, cara, ele pode ter os erros que for, e eu nem conheço o Monark pessoalmente, eu nunca nem dei a mão pro cara. Então, tipo assim, eu não posso desqualificar uma pessoa instantaneamente assim, tá? O que eu tenho do Monark só... Não, mentira, já apertei a mão dele porque eu fui no Flow, né? Mas não conheço ele pessoalmente de ter contato, né? Direto. Só de cumprimentar, né? E de participar do programa do Flow. Mas, enfim... O que precisa ser avaliado é o argumento do cara. E o Monark aqui, o Monark, na verdade, nesses debates aí que anda tendo, que a galera tá falando, do que eu vi até agora, ele tá indo bem. Ele tá mandando lapada nos caras, velho. Ó, o Serjão, o debate contra o Serjão, quando o assunto foi lá, aquecimento global, o Monark foi bem, falou coisas coerentes, beleza. O Serjão também falou, só que o Serjão, ele forçou um pouco a barra pra algumas coisas, mas o Serjão ali foi legal também. Agora, no assunto lá da gravidade, o Monark estompou, né? Estompou. Aqui nesse cara, pô, não dá nem pra, né? Pô, de verdade, velho. Esse cara aqui que tá querendo exterminar a propriedade privada, esse cara aqui, pra mim, ele é muito fraco. Aqui, né, tipo... Não tinha nem como, eu acho, o Monark não se dá bem aqui, né? Mas ele é um cara que ele tem ideias, assim, lúcidas, o Monark. Como que as pessoas não entendem isso? Ele tem ideias lúcidas, né? Então, assim, normal. É porque a ideologia comeu muito o cérebro dele.
Veja, não interessa se você é de esquerda, se você é de direita. Como dizia o José Ortega y Gasset, direita e esquerda são só duas formas de paralisia moral. Isso aí é verdade. Aí sim. Do ser humano se imbecilizar. Sem dúvida, sem dúvida. Esse aqui foi o melhor despertar que o Nando Moura teve. Depois que ele acreditou no Bolsonaro, ele despertou pra isso aqui, ó. Ô, pegador de tronco, sai daí, ó. Que mané sugar o que, rapaz? R$2. Super dá uma sugada no meu tronco. Ainda que você seja de direita, é necessário você pensar fora da caixa para ver quando o político está sendo completamente canalha. No caso de Bolsonaro, no caso de Felinas. Ainda que você seja completamente de esquerda, é necessário que você consiga enxergar os crimes que foram feitos por Stalin, por Mao Tse-tung, por um canalha como Maduro, por Fidel Castro, aquilo que aconteceu em Cuba. Senão, cara, a ideologia apodrece o seu cérebro. Como apodreceu o cérebro desses dois marmotosos aqui. Propriedade privada. Você está se beneficiando. Ô, Xandão, eu assisti todo esse debate do Gaio Fato aí com coisa. Eles falam a mesma coisa, só que em sentido diferente. No final das contas é a mesma coisa. Briga desnecessária. Nando Moura, ele é cheio de atacar o mensageiro e não a mensagem. Nando Moura até deu uma parada de acompanhar ele, porque eu já peguei essa nele, entendeu? E você vai ver que ele vai dar o mesmo argumento de autoridade aí, porque ele acha o monarca louco, que o monarca não pode pensar contra a gravidade. Isso, irmão, perfeito comentário. Qual que é isso aí? Mas eu falo, quando eu digo isso, cara, seria, se eu fosse amigo do Nando Moura, eu daria esse conselho pra ele. Porque ele tem essa mania de, depois de rotular a pessoa de alguma coisa, ele só ataca isso. Ele faz o que você falou, ele ataca o mensageiro e não a mensagem. Não pode ser assim, entendeu? Não é sempre. Tipo assim, ele tem o direito dele de achar que o monarca é um lunático. Não tem problema ele achar isso. Ele tem o direito de me achar um lunático, por exemplo. Mas, quando o cara tá avaliando uma conversa, ele tem que avaliar primeiro os argumentos. É isso que eu penso, entendeu? Música base, né, irmão? Vocês entendem? Tudo bem, você pessoalmente, você pode achar uma pessoa uma lunática, beleza. Mas avalia o argumento do cara. Ué, não faz sentido isso. Não é porque um cara, ele, mesmo sendo um lunático, que ele não esteja falando uma verdade, que ele não esteja em algum momento proferindo um argumento correto, entendeu? Então não adianta. Qualquer pessoa, até uma pessoa que você considera burra, em algum momento essa pessoa ela pode proferir um argumento correto. Tipo, isso não existe. Esse negócio de ficar rotulando a pessoa e ficar atacando isso, chega uma hora que cansa, fica cansativo, entendeu? E o conteúdo que o Nando Moura faz aqui no canal dele é um conteúdo bom, só que de uns tempos pra cá tem muita gente falando disso daí, né? Reclamando disso daí, que ele fica atacando mensageiro, briga. Pô, ele é um cara que tem intelecto, o cara pensa, ele tem bons pontos aí sobre várias coisas. Xandão, não adianta ficar só nisso, né? Eu penso isso também. Tendencioso. Eu já peguei essa do Nando Moura também, né? E assim, cara, pra mim o monarca ele é doido em algumas situações, beleza. É normal, ué. Cada um. O mensageiro e não a mensagem, e ainda fica fazendo caretinho e tudo mais só pra galera ficar descredibilizando, cara. O Nando Moura não percebe, ele fica atacando o comunismo, só que ele usa a mesma tática de Marx do comunismo, vai se fuder. Exato, e outra coisa, atacar comunismo é uma perda de tempo, porque o problema do Brasil não é esse. Não é esse daí. Ai, mas antes fosse. Nossa, seria muito mais fácil de resolver. Né? Os caras atacam fantasma. Comunismo é um fantasma. Só que os caras só sabem falar isso. Vocês não perceberam já que é sempre a mesma história? Eles começam a falar de comunismo, depois de direita, de conservadorismo, e aí começam a dar aula de história? Os debates estão assim. Ficou genérico o negócio. Você vai pegar um debate, o cara comunista e o outro conservador, o outro da direita, da esquerda, debates desse segmento, é isso que vira. Vira aulinha de história. Dane-se a história. Fora que a história que é contada pra gente também tá cheia de mentira. A gente tem que olhar pra nossa realidade. A gente precisa olhar pro Brasil como de fato ele é. Precisamos fazer aqui, aplicar aqui as coisas que funcionam, economicamente falando, pra sermos soberanos. Aquilo que o primeiro mundo faz. Vamos parar com narrativa patética, cheia de ideologia, de mentira pro meio, ficar dando aula de história. Isso não leva a nada. É tudo besteira, irmão. No final das contas. Besteira. Só que não adianta, né? As pessoas gostam de espetáculo. E gostam de briga. Então,
na sua casa, tomar o teu carro e sair dirigindo, porque a lei protege a sua propriedade privada. Ô Vini, porra, você pegou um corte com música, cara. Eu tenho que pausar essa merda toda hora pra não tomar direitos. Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. Você acha que isso aqui é produtivo? Ó, de verdade, vocês acham que o debate desse é produtivo? Olha esse cara, eu acho que a propriedade tem que ser abolida. Cara, tipo assim, velho, sair da sua casa pra... Só que a abolição dela... Olha lá. O fato e leva embora porque não é dele, nada é dele. Ele quer abolir a propriedade privada. Então você viva como você prega. Ele tomou um couro do Monark. Significa que nós estamos mesmo completamente fodidos. É isso aí. E aí uma porrada de moleque pré-adolescente com suas fotos de anime, ou seguem a porra do Gaio Fato, ou seguem a porra do Monark. Nós estamos fodidos ou não estamos? Fala pra mim. Aí tem ele aqui discutindo com o Serjão dos Foguetes. Você pode falar qualquer coisa, cara. O Serjão dos Foguetes é um cara extremamente inteligente e estudou a área dele durante... É, mas, cara, beleza. E daí? O Monark não pode ser inteligente? Você não pode ser inteligente? As pessoas que estão assistindo não são inteligentes? É só o Serjão que é inteligente? E inteligência virou propriedade de pessoas específicas hoje no Brasil, né? Sabe? Virou assim uma... inteligente. Tem um monte de gente inteligente. Tem gente que nunca foi pra faculdade e é muito inteligente. Isso não existe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entende? Ó, são pontos que, tipo, não tem nada a ver isso daí. Pode ser o cara mais inteligente do mundo discutindo com o cara considerado mais burro do mundo. O cara mais burro do mundo pode, no momento, proferir um argumento que refuta o cara mais inteligente. Isso pode acontecer. Isso, tipo assim, isso não deve nem ser levado em consideração. A única coisa que deve ser levada em consideração é argumento. Coisas que fazem sentido. É isso. Não interessa, esse cara é inteligente. Esse não é. Como que você define isso? Diploma? Diploma não define inteligência. Então, enfim, eu tenho uma visão completamente diferente. As pessoas hoje em dia, elas têm um pensamento que pra mim tá errado, pô. Bastante tempo. E é um cara muito gentil, né? Ele conversa com todo mundo, sem problema. O Sérgio é gente boa pra caramba. Isso daí é um dos pontos positivos dele, inclusive. Por isso que o mundo é todo controlado, por isso que a gente não vai pra Antártica, entendeu? E aí... Por que a gente não vai pra Antártida? Qual é o problema? Você tem uma excursão cruzeiro que vai pra Antártida, é legal. Eles falam no debate qual que é o problema. Eles falam exatamente qual que é o problema. O problema não é fazer excursão. Quando alguém vira e fala, você não vai pra Antártica, ele não tá falando que você não vai poder pagar ir lá pra ver pinguim e tirar foto. Ele tá falando que você não pode explorar a Antártica. Que pessoas independentes, mesmo tendo dinheiro, eles não exploram. O território é absurdamente limitado. E existe um tratado assinado por mais de 40 países. Então olha como que isso é complexo. É só isso. É que certos argumentos na cabeça de alguns que ouvem são tão loucos que eles não sabem como refutar e atacar o mérito. Eles não vivem na mesma esfera que os outros. Como um globista pode taxar planista de louco e vice-versa. Mas as pessoas precisam evoluir, né, cara, a mentalidade. Que mentalidade frágil, que mentalidade de perdedor é essa? Poxa vida, cara, se eu tô numa discussão com uma pessoa, eu tô conversando sobre um assunto, eu profiro um argumento. Proferi um argumento, certo? Aí o outro cara que tá debatendo comigo, ele profere um argumento melhor que o meu, que refuta o meu. Cara, instantaneamente eu falo, irmão, você tem razão. Nesse ponto você tá certo, é verdade. Não parei pra pensar nisso. Acabou! Onde está o problema? Onde? Tipo assim, se o cara, ele trouxe um argumento bom, pô, é minha obrigação, cara, falar, não, você tá certo, isso aí é bom mesmo, vamos discutir sobre isso, você tem razão, é irrefutável, tá, beleza. Ué? É difícil. Oi? Maravilha, mas eu queria ir com um drone, com uma câmera muito foda, sabe? Quer ir com drone? Você quer vai com drone lá, mano? Pra meio que socorrer um cara. Vai lá. Mas o Monark antigamente falava muita besteira. Mas eu concordo. Relacionada a maconha, relacionada a besteiras antigamente. Na época do Flow Raiz lá, ele falava um monte de abobrinha. Né? Concordo. A primeira impressão é que fica. Sim, não. Eu queria uma primeira impressão com o antigo Monark. Eu entendo essa tese. Hoje em dia, mesmo eu lidando com o conceito base, vai ser levado à chacota. Não, cara, eu entendo perfeitamente bem essa tese. Só que eu penso um pouco diferente. O Monark antigamente do Flow Raiz, assim,
tinha vários pontos pífios dele. Você falou certo aí. Ele era levado em termos de chacota porque ele falava muita abobrinha. Só que o Monark chegou numa determinada época que dali pra frente, ele melhorou em termos de lucidez. Ele começou a falar coisas corretas a respeito de política, geopolítica, ele começou a fazer bons argumentos. Sabe? Coisas, inclusive, que eu sempre falava aqui na live. Então a galera mandava corte dele aqui, eu até falava, olha o Monark, cara, como melhorou, né? Ele tá muito mais lúcido agora falando de geopolítica, levava lá os caras pra conversar, que falavam bem sobre o assunto. Ele foi evoluindo. Poxa, eu seria desonesto se eu não observasse isso e não levasse em consideração. Eu não posso só rotular o cara como lunático, não posso fazer isso, entende? Eu não sou assim, sabe? Eu avalio o argumento, eu sou do tipo que vê o argumento do cara. O cara, ele pode hoje falar a maior abobrinha do mundo. Eu vou olhar pra ele e vou falar, ó, isso aqui é uma burrice, o cara foi burro, foi péssimo, beleza. Mas se amanhã esse mesmo cara aparece e faz um argumento bom sobre um outro assunto, uma coisa correta, eu tenho que enaltecer. Eu tenho que dar o mérito pro cara. Falar, não, o cara tá certo. Isso aqui é perfeitamente lúcido. Você entende? A gente precisa ter esse meio termo. Por mais que a primeira impressão seja a que fica. É normal a primeira impressão ficar. Mas se a segunda impressão e a terceira, essas você não vai levar em conta, tem que levar. Ainda mais se tratando de assuntos complexos que nem esses aí. Você precisa parar e escutar, entendeu? Eu penso isso. Eu sei que tem gente que depois que pega a primeira impressão, não adianta mais. Até porque eu passo por isso também. Muitas pessoas me conhecem como super Xandão esquizofrênico, maluco da Terra plana. Por quê? Porque vieram na live, eu tava aqui no Prime xingando e acabando com tudo. Normal, beleza. Se ela não quer parar pra escutar o que eu tenho pra falar de forma séria, tudo bem. É um direito dela. Mas eu acho isso errado, entendeu? Eu acho isso errado. Um relacionamento que realmente agrade o Criador, mas não quero ficar informado em uma igreja para mostrar que eu sou realmente temente ao Criador. Olha o que eu faço. Seu pensamento tá totalmente certo, irmão. Você não tem que frequentar uma igreja para mostrar que ama o Criador. Você prova isso nas atitudes. Louvando a Deus, orando, conversando com Ele, evoluindo espiritualmente. Seja na sua casa, no seu trabalho, qualquer lugar. Tá? Obrigado, irmão. Por isso você é foda, ainda bem que temos você. Tamo junto, obrigado, irmão. Ele me lembra você. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Isso daí é um baita elogio pra mim, porque o Humberto Voltz, nesse quesito aí que você falou, é verdade. Era um cara que fazia um conteúdo muito bom. Era um cara, assim, transmitia uma aura de ser um cara muito gente boa e abordava assuntos interessantes também. Mas para nos salvar. Olha nosso patriota. A gente tá perdendo, rapaziada. Pessoas assim, pessoas que, sabe, tem essa coisa. Cara, o Brasil não vai pra frente de jeito nenhum, irmão. Sério, olha que nível que tá essa coisa de debate. Debate hoje em dia tá totalmente defasado. Os caras dos podcasts só fazem debate porque dá visualização, porque tem briga. A galera só quer saber de chamar os outros de burro, é só isso. Então, forma-se um time de um lado, outro time do outro, e eles ficam lá se atacando, e o debate pega fogo. E isso é uma beleza, eles acham legal. Não tem debate real. Poxa vida, são raros os debates reais que tem. Sabe? É um ou outro que realmente você fala, puta, debate bom. A maioria tá defasada, as pessoas não conseguem mais discutir ideias. Tá um negócio complicado demais no Brasil, cara. Complicado demais. Você vai lá, será que a terra é plana, caralho? No frio, vai lá, maconha, vai. Muita hora de bateria. Xandão versus Engenheiro Léo, debate bom. Não, e cara, lá no debate que eu fui com o Engenheiro Léo, puta, eu fui extremamente assim, sensato, eu fiquei tranquilo. Vocês podem ver, eu só falei o que eu deveria falar, no momento que eu podia falar. Eu não fico interrompendo, eu sou, cara, tipo assim, é o básico aquilo ali. É uma questão básica de disciplina. O Engenheiro Léo, ele colocou bem os argumentos deles. Eram argumentos fracos? Eram, mas era o que ele sabia. Ué, tipo assim, foi só uma conversa, irmão. Entende? E, tipo assim, eu sei lá, cara, pra mim é básico isso daí. Eu tava conversando. Falei o que deveria falar e não consegui falar tudo, foi impossível, claro que a conversa foi pra um rumo diferente. Eu não fico interrompendo os outros, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Se eu tô num debate, eu tô num debate, pô. Eu vou escutar o cara falar, beleza. Se o cara falar uma coisa correta ali que é irrefutável, eu vou falar que tá certo, é irrefutável, já era. Enfim, irmão, olha, é que você percebe que até pra debater a pessoa precisa partir com boa vontade, ela precisa ter boa vontade no coração dela. Quando ela não tem boa vontade no coração, não adianta, ela não vai pra debater, ela vai pra massagear ego. Ela quer ganhar a discussão. Ganhar a discussão é diferente de debater, de ter razão. Muitas pessoas vencem debates sem ter razão.
porque são aplaudidos pelo público. Ué, isso aí pra mim não significa nada. O que vale é argumento, entendeu? Enfim. Vem com o Xandão, Yahushua Hamashiach, Yahu Tsebarrote, se liga na energia. Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba, lado a lado, tá ligado? Tamo junto.